Então, amigas de mamães de plantão, vovós de plantão, vamos se ajudar? Então, fica de olho. As responsabilidades de ser mãe levam muitas mulheres ao estado de sobrecarga materna. Pesquisas apontam que as mulheres ainda dedicam mais que o dobro do tempo que os homens cuidando da casa e de pessoas. A sobrecarga materna, que na grande maioria das vezes é invisível, é um desafio diário a ser enfrentado. Hoje a gente recebe a psicóloga parental e escolar Flávia Viana, que vai nos conscientizar um pouquinho sobre a divisão de tarefas entre papais e mamães e também da importância de uma rede de apoio. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Flávia. Obrigada. Obrigado, Flávia. Eu agradeço. Satisfação. A gente sempre fala essa coisa da mulher, né? De querer ser uma super-heroína, enfim, dar conta de tudo, porque é uma coisa muito cultural, né? Que você aprende que a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar do esposo, tem que cuidar dos filhos e trabalhar. Agora também que muitas trabalham fora, além de tudo isso. E acaba ficando meio culposo reclamar. Você sente um pouco sobre isso quando as mamães chegam para você exaustas, por exemplo? Sim, o tempo todo, né? No consultório eu escuto muitas queixas de mães que trazem para mim que, Flávia, eu tô tentando fazer o melhor que eu posso, mas eu erro e eu sinto culpa. E você sabe que muitas vezes é por conta da cobrança da sociedade, por conta dessa falta de igualdade, né, de gênero, que o machismo ainda que está muito impregnado na sociedade atual, apesar de a mudança estar acontecendo, mas ainda não foi 100%. Então eu vejo cada vez mais essa exaustão materna. É muito comum chegar mães para mim falando, Flávia, eu amo a minha filha, eu amo meu filho, mas eu não gosto de ser mãe. E a maternidade ela foi muito romantizada pelos nossos avós, né? São trazidas essas questões pra gente de uma forma como se fosse assim, é a coisa mais linda, é o amor da minha vida, eu amo meus filhos, mas ninguém trouxe pra gente também as dificuldades. Então, muitas mulheres se sentem culpadas por não conseguir sentir esse amor de ser mãe, apesar de amar os filhos. Isso é muito comum aparecer. E elas são extremamente julgadas por ter essa fala, não é verdade? Né? De falar assim, eu não gosto de ser mãe, não gostei de ser mãe. E é muito ruim isso, né? Porque eu como pai recente, né? Eu vejo muito isso. A minha esposa, a gente tem 4 filhas, então a minha esposa, ela se cobra demais ainda, muito, ela se cobra muito. Apesar de ser uma pessoa nova, né? Com uma cabeça diferente dos nossos pais. Ela ainda se cobra muito em relação a isso. E essa cobrança da sociedade, para mim, acho que é o pior lado de tudo. Acho que é o que demora mais para ter essa modificação, né? Exatamente. Porque o que acontece? A gente, como mãe, eu sou mãe também de uma menina de 8 anos, a Vitória. E um beijo, filha. Ela sempre fala, mamãe, você vai falar de mim? Hoje você não falou de mim, então hoje beijo, filha, Vitória. eu te amo. Hoje, eu amo minha filha e amo ser mãe, mas eu tive que trabalhar muitas questões, né? Ressignificar muitas coisas. Eu tive depressão pós-parto, porque a gente romantiza de uma forma, né? Quando você casa, a primeira coisa que você escuta é, quando que vai ter o primeiro filho? Sim. É uma cobrança já, começando É uma daí. cobrança gigantesca, né? Demais. Aí você tem o primeiro, mas tão pouco, né? Sozinha, tadinha. Aí você vai e tem mais um. Aí você tem outro, nossa, não é demais? E sempre essa cobrança, né? E como não se sentir culpado? Porque assim, nossa, agora eu tenho 3, como é que eu vou dar atenção para todo mundo igual? E nunca vai ser igual, não tem como, né? E se a gente fica se cobrando constantemente, diariamente, de tentar dar essa atenção para todos igual, vem a exaustão, né? Física, emocional, psíquica. Eu falo que a gente é um tripé, né? A gente precisa estar bem, tanto emocionalmente, fisicamente, quanto espiritualmente também. Só que a gente vai perdendo a fé, né? Conforme vai passando, você vai desgastando, vai vendo que você está muito cansada, não está dando conta e está todo mundo te cobrando. E eu falei, como assim? Eu desejei tanto essa filha, por que eu tô com depressão pós-parto, no meu caso, que aconteceu, né? E é uma questão hormonal. Enquanto eu não trabalhei essa questão, eu não entendi que era possível amar a maternidade. Hoje eu amo ser mãe, mas não foi sempre assim. Eu amava minha filha, mas eu não sabia ainda o que era isso. E muitas mães trabalham essa questão hoje a partir do autoconhecimento. Mas isso só acontece, a gente só consegue não se cobrar muito, se culpar muito, quando a gente trabalha a nossa criança interior.
Eu falo, às vezes o choro do bebê, desde que nasce, é uma dor pra gente, porque é um gatilho pra gente sentir uma dor que era quando a gente chorava e não era atendida na nossa infância. Só que como que eu vou trabalhar essa minha ferida, conseguir olhar com amor pra minha criança, filho, hoje, se eu não trabalho essa ferida e gratidão aos meus pais? E é tão difícil, aí a gente chega na chave da questão. Enquanto eu não trabalho a minha convivência, a minha questão com os meus pais, não consigo ser filha, não consigo ser mãe também. Olha, faz todo sentido, né? É o principal para diminuir essa exaustão aí, pra gente não se cobrar tanto também. Quando a gente fala de sobrecarga, a gente sabe que muitas mamães estão assistindo, mas tem muitas pessoas que estão em casa que também estão observando essas mamães. O que a gente pode dizer quando uma mulher está realmente sobrecarregada? Quais são os sintomas? Como a gente consegue perceber isso para ajudar? Muitas mulheres, fisicamente já é possível notar. As mulheres costumam se largar mesmo, né? Às vezes você vê uma mulher que sempre fez, vamos falar aqui do loiro, né? Uma mulher que está sempre com a mecha em dia, de repente começa a deixar. Uma mulher que costumava se maquiar, uma mulher que costumava cuidar do próprio corpo, se arrumar bem, comprar roupa, de repente a mulher começa a não se arrumar mais, não ter vontade de sair, ficar em casa, as amigas tentam marcar algo, ela não consegue sair, às vezes porque não consegue mesmo, porque não tem uma rede de apoio, alguém para cuidar para ela ir, ou ela não dá conta emocionalmente, porque, gente, uma mãe de bebê, por exemplo, né? Imagina, de gêmeos, menina, né? Olha, pra sair de casa. O tanto de coisa que tem que carregar, Nossa, dá preguiça. Acaba não indo. Exato. Né? Você fala, deixa. Então a gente tem que observar essa mulher, porque ela pode se deprimir, né? Porque é uma pessoinha ali colada nela o tempo todo, mas é uma solidão, não tem essa de, eu tô acompanhado o tempo todo, né? Ela não consegue conversar, coisas de adulto, não consegue se sentir mulher. E é o mais importante, eu falo muito sobre isso, é voltar a se olhar como uma mulher, além de mãe que você é. Isso é muito importante para não entrar nessa exaustão materna. Só que para isso, né, se você tem um parceiro do lado, aí o pai das crianças, pede uma ajuda, pede um socorro também, porque às vezes eu percebo assim, que o pai às vezes ele não entra porque ele não sabe que ele tem abertura. Eu falo, não consegue entrar, né? É igual pular corda. Em alguns momentos, não são todos, mas existe. Sabe quando a gente era criança, a gente entrava pra pular corda? Você tá pulando corda, você fala assim, agora eu entro. Falei, o que eu faço agora? O que eu faço? A gente é um pouco perdido, eu vou confessar pra você. Porque justamente tem essa questão dessa carga da sociedade que cai muito, muito em cima da mãe. Eu já falei isso pra Biane, eu falo isso pra muitas pessoas. Às vezes o cara chega e fala assim, cara, meu sonho é ser pai. Eu falo, rapaz, não fala isso. Não fala isso. Porque assim, 3% vai cair sobre você. Talvez até menos, né? E uma coisa que eu sempre procurei saber muito, né? E você, pai de casa, tem que prestar bastante atenção nisso, muita atenção. Não ofereça ajuda, meu parceiro. Faça. Sim. Quer ajuda? Não, bicho. Já ajuda. Vai, né? Você quer ajuda? Você não me fala você quer ajuda, cara, cai pra dentro, sabe? É você, é sua obrigação, você tem que fazer. Exatamente. Porque é muito ruim isso, né, doutora? Ô, Léo, você falando isso, né? Pai oferecer ajuda é um absurdo. Pai não é ajudante de mãe, tem que fazer a parte, né? Exato. Só que o que acontece hoje, a gente mulher, a questão é que a gente quer trabalhar fora também, a gente quer estar igual. E isso é ótimo pra gente, e tá tudo bem. Só que a gente esquece que a gente tem que dividir as outras coisas também. E muitas vezes a gente pega muita coisa pra gente. A maternidade, que é mais pesada, porque quer queira ou quer não, fica mais pesado pra mulher, né? Então a gente tem que saber pelo menos delegar. Porque senão fica assim, eu tenho igualdade aqui com meu parceiro, eu trabalho fora também, eu trago a grana para casa também, mas eu faço tudo que a minha avó fazia também. Aí a gente não dá conta. E a gente não se olha pra gente como mulher, a gente não se cuida, a gente não se ama. Então é voltar para, né, buscar mesmo esse amor próprio, se olhar com mais leveza, se cobrar menos, que não existe mãe perfeita, só aquela que não é mãe. Aquela que idealiza só. Porque enquanto eu idealizava minha maternidade, ia ser tudo perfeito. A partir do momento que eu me tornei mãe, começou do parto, já foi totalmente fora de controle. Maternidade é descontrole total.
Eu falo E acho muito que isso. o diálogo é importante, né? Entre o casal, né? Exato. Se é uma casa que de repente você tem a sua mãe junto com você também é importante falar isso, dividir isso com ela, porque ela vai lembrar de quando ela também passou situação semelhante. E eu acho que conversar com outras mulheres também ajuda, porque você acha que fica naquela coisa assim, não sou a única que está passando por isso. Esse sentimento não é só meu. E a gente tem essa coisa da sociedade, da mulher não reclamar, né? E se sentir culpada o tempo todo. E ao mesmo tempo de se comparar. A gente está numa internet onde de manhã tem gente que faz um monte de atividade e você fala assim, gente, mas de manhã eu já estou dentro do ônibus porque eu preciso trabalhar, eu chego na minha casa a tal hora, ainda tem meu filho, enfim. Essas comparações adoecem muito. Quem é mãe, acho que adoece mais ainda, porque o tempo dela ainda é menor. Sim. Como que a gente pode lidar com esse tipo de situação? Pedindo ajuda, né? E as pessoas em volta também entendendo que esse tipo de julgamento, ele não se faz necessário na vida de ninguém, mas principalmente de uma mãe que está cheia de tarefas, por exemplo. Exatamente. Eu acho que já começa lá, eu vou falar desde bebezinho, né? Quando nasce um bebê, a gente vai visitar, né? Primeira coisa, a gente não precisa, a gente não tem obrigação de visitar bebê. A gente vai só se precisar de ajuda, né? Não é de bom tom a gente chegar lá com uma mãe que está conhecendo seus filhos, ainda tá, né? Eles estão se conhecendo, ela não sabe como é que funciona, os filhos não sabem como a mãe funciona, é tudo muito novo. Qualquer outra pessoa que venha pegar aquele bebê vai desorganizar essa mãe, vai desorganizar a rotina de todo mundo. Sim. Então, eu acho que já começa por aí, né? Eu não tenho, a mãe não tem a obrigação de, não me deve satisfação porque ela teve um bebê e eu sou a melhor amiga e me convidar para ir. E eu tenho que entender isso, que não é tudo sobre mim. Né? É sobre a mãe também, essa mãe recém-chegada ali, que está cuidando do pequenininho ali. Depois essa mãe que vai crescendo, vai tendo as dificuldades diárias. Não é fácil educar, não é fácil ser uma mãe na sociedade de hoje. A gente está falando de mãe que tem um parceiro, mas tem muitas mães solos também, né? Um número absurdo de mães solos. Exato. E esses dias eu estava até conversando com uma colega minha, que é psicóloga também, e a gente entendeu o seguinte, a mãe, a partir do momento que ela se torna mãe, ela não tem escolha. Ela vai ter que alimentar essa criança, ela vai ter que cuidar, ela vai ter... O pai, ele vai escolher se ele vai ficar ou não. E aí? Né? Então, assim, a gente tem que saber também se colocar no lugar dessa mãe e não pensar assim, poxa, se eu fosse essa mãe, eu faria tudo diferente. Não, mas peraí, se você fosse essa mãe mesmo, de verdade, com a idade que ela tem, com a experiência que ela tem, com a vivência que ela tem, você faria exatamente igual. Então, a gente não tem o direito de entrar nesse lugar de julgar nenhuma mãe, né? Nem mesmo a nossa. Porque quando a gente cai nisso, a gente não consegue ser a mãe que a gente desejou tanto ser para os nossos filhos também. E é muito difícil essa comparação com os nossos pais. A gente está falando de outra época, né? De outra vida, de outras coisas, né? E como muda, é impressionante como muda de uma geração para outra, né? A criação, a maneira como você tem que educar, a maneira como você tem que criar. Tem lugar que você fala assim, você torne-se amigo do seu filho, outro lugar você fala, não se torne amigo do seu filho, aí você vai ficando meio maluco, o que eu faço, né? Doutora, e falando também da importância da família, né, dos pais, quanto é importante também os pais respeitar isso? É até mais fácil para um amigo, como você falou ali e tal, você ignorar um amigo, né, até mais fácil para você, mas como que a gente consegue, como que os pais, os avós conseguem entender isso de forma mais profunda, por exemplo? Primeiro, eu quero dizer que é com todo carinho, vovó e vovô. Exatamente, é carinho, é carinho. Vocês são muito importantes, se não fossem vocês, não tinha os netos, exatamente, né? Não tinha essa família linda aí. Mas a gente precisa entender que o nosso lugar hoje de avó, né? Sendo avó, é dar suporte quando é necessário. Que os nossos filhos têm o direito de escolher a criação que eles escolheram para os filhos deles. Eles não têm a obrigação de repetir. Né? E a gente trabalha tanto isso em terapia, né? Eu com as mães e tudo mais, sobre ressignificar e tentar fazer diferente. A gente não pode fazer igual só porque a minha mãe vai ficar chateada, só porque o vovô vai ficar chateado. Eu não posso obrigar meu filho a dar um abraço na vovó porque ela vai ficar chateada, porque eu estou treinando meu filho que o corpo é dele, a regra é dele, ele não pode aceitar o que ele não quer. Então, vovô, com todo carinho, entenda, seus filhos escolheram fazer diferente, mas não é porque eles não te amam, né? Não é porque eles não te consideram, é porque a ciência, graças a Deus, está avançada. Hoje a gente tem mais
respaldo da neurociência que explica que a educação de antigamente não tinha tanta eficiência, não cria tanto trauma. Então a gente está tentando fazer diferente. Vocês são especiais, mas a gente vai fazer diferente e a gente continua amando vocês e respeitando. Eu acho que tem que ter esse diálogo, né? Esse combinado para eles entenderem. Se a mamãe sobrecarregada não se cuida, pode virar algum transtorno, uma depressão, ansiedade, transtornos? Que tipos, doutora? Sim, pode entrar até em burnout, né? Porque a sobrecarga materna é física, psíquica, né? Emocional. A mãe que se esquece dela mesma. Eu costumo dizer que a exaustão materna, ela só acontece... Tem muitas tarefas, a maternidade, mas ela só acontece quando a gente esquece da gente. Aí a gente fica irritada, a gente fica estressada, né? E aí acaba, consequentemente, afetando os filhos, que é o ser humano que a gente está mais preocupado de cuidar, mas a gente quer dar tanto para ele que às vezes a gente acaba sufocando ele, esquecendo da gente, e eles se sentem abandonados porque a gente já não consegue mais dar com o amor que a gente queria dar. Então, se tiver a vovó e o vovô lá, por que tem vovó e vovô agora presente, né? Eu preciso dar uma dormida, vovó, fica aqui com a vovó um pouquinho pra você brincar, que você já mamou, já tá alimentado, a rotina já tá tudo certinha, né? Mãe, preciso ficar com ele um pouquinho aqui, você não lava essa roupa pra mim, por favor? É pra isso que serve a rede de apoio. Às vezes essa ajuda é importante, né? É muito. Essa ajuda parece bobagem, mas passar um pano, lavar uma louça, fazer uma... né? Às vezes essa ajuda ajuda demais as pessoas em casa. Isso é cuidar da mãe. Isso é cuidar da mãe, exatamente. O bebê é a mãe que cuida, a criança é a obrigação da mãe. Tudo bem, da mãe e do pai, né? Mas aqui a gente tá falando mais sobre a carga materna. Mas a avó, a rede de apoio, quem quer que seja, ela precisa cuidar da mãe. Porque se a mãe não se sentir cuidada, né, não abastece o tanquinho de amor dela, ela não consegue também distribuir esse amor. Não consegue cuidar do outro, né? Exatamente. E a gente sabe que muitas mamães ficam desesperadas quando elas precisam voltar a trabalhar, a criança já é um pouquinho maior e chora, e aquele coração aperta. Mas acho que por experiência própria como filha agora, minha mãe sempre tentou me explicar muito, né? Olha, mamãe precisa ir trabalhar porque acontece isso. E eu tenho um orgulho gigante da minha mãe. Então acho que você, mamãe, ter um diálogo com seu filho assim, do momento que ele já consegue entender, né? Porque quando ele é muito criança é mais difícil mesmo. Mas para você dizer essa importância, por que isso acontece, eu acho que vai fazer com que seu filho tenha muito orgulho de você. Então não se sinta culpada por isso nunca, né, Flá? E procura terapia, porque acho que a mãe precisa desses pedacinho de tempo dela também, não precisa? Exatamente. Nem todas as mães têm condições de fazer uma terapia. Existem terapias públicas aí também nas faculdades, né? Eu acho que é importante procurar. Mas existem casos, né, que as mães não conseguem mesmo por falta de tempo, não ter uma rede de apoio. Acontece. Não é a realidade de todo mundo conseguir fazer, né? Mas tem aí hoje, graças a Deus, os Instagrams da vida, né, que ajudam pra caramba. No meu mesmo, quem quiser, né, @sejagentilmamãe, lá tem muita dica, assim, de como não se sobrecarregar. Vamos brincar, vamos colocar a nossa criança interior também para fazer o que a gente gostava de fazer quando era criança. Vamos brincar com os nossos filhos. Dá para tornar a maternidade mais leve, sabe? Sem culpa, sem, mas eu gritei com a minha filha e eu tô tentando seguir uma educação respeitosa. Gente, eu também... às vezes perco controle mesmo eu pregando isso todos os dias. A gente é ser humano, né? A mãe perfeita não existe. E aí o que dá pra fazer? Hoje mesmo eu gravei no meu story, a minha filha respondeu, é só pedir desculpa e abraçar. Aí lógico, a gente não vai banalizar, né? A gente tem que ter responsabilidade pra educar, mas garanta que ama, mostre que ama incondicionalmente. Quem perdeu o controle foi você e vamos tentar de novo. É isso, é um dia de cada vez, né? E metas diárias que você possa cumprir. Boa. Né? Porque senão a gente fica muito sobrecarregada mesmo. Não dá pra ser essa mãe perfeita, gente, não existe. Com certeza, com certeza. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada pela gentileza, né? Com todas as mamães. Mamães, sejam gentis com vocês mesmos, viu? Aproveita para seguir mais uma vez, ó, @sejagentilmamãe. Aproveite para você ser gentil com você, viu, mamãe? Flá, muito obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Muito bom.